Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver como fazer tanto inclusão quanto remoção em árvore B. Então se você estiver achando, poxa, mas em árvore rubro-negra a gente fez separado, pois é, e já foi tanta coisa, né? Pois é, então no fundo o que eu vou fazer na aula de hoje é que eu vou dizer exatamente como serão os algoritmos. Eles de uma certa forma são mais simples de descrever do que os algoritmos de inclusão e remoção em árvore B. Por outro lado, a implementação desses algoritmos é um pouquinho mais complicado, né? Então, especialmente a remoção. Então, para simplificar a aula de hoje, o que eu vou dizer todos os passos necessários para implementar o algoritmo, sem escrever o pseudocódigo, certo? Então, para começar a aula, a primeira coisa, a gente vai só revisar, né, as propriedades de árvore B, certo? Então, a árvore B, uma árvore B, que tem grau mínimo T pelo menos 2, é uma árvore de busca, que satisfaz, aqui eu não vou precisar de tudo para hoje, dado que eu não vou fazer a implementação, mas o que é que eu vou precisar? N de x vai ser o número de chaves que são armazenadas no nó x. Todas as folhas têm a mesma profundidade. Aqui são só questão sobre as variáveis que a gente usa no nó. E para todo nó x, o número de chaves desse nó é no máximo 2t menos 1. E se ele não é a raiz, então ele tem pelo menos t menos 1. A raiz pode ter uma chave apenas, então, mas ela tem que ter pelo menos uma chave se o número total... ela pode ter pelo menos uma chave se o número total de chaves for pelo menos 1. Só se ele tiver 0 chaves, a gente tem uma raiz com 0 chaves. Então, na aula passada, a gente mostrou esse seguinte teorema sobre a altura de uma árvore B. A gente mostrou que a altura de uma árvore B é sempre no máximo log de n mais 1 sobre 2 na base t. Como a gente aqui está no modelo de memória externa, falando sobre o modelo de memória externa, e no modelo de memória externa a gente costuma escolher, o ideal é escolher esse t como sendo θ de b. Então, para cada página dessa, ser mais ou menos, eu fazer uma quantidade constante de leituras escritas ao disco, tanto para ler quanto para escrever uma dessas páginas. Certo? Então, em modelo de memória externa, a complexidade que a gente tem, a gente tem uma altura que seria log de n na base B. A gente não vai escrever em log de n na base B, a gente simplesmente vai usar o fato de que a altura é log de n, é da ordem de log de n na base t. Certo? E é só o que a gente vai usar na aula de hoje. Então, para a inclusão, a gente vai começar dando a ideia de como o algoritmo de inclusão vai funcionar, certo? Então, eu quero incluir K na minha árvore T, certo? Então, eu vou buscar por K até chegar na folha apropriada para incluir o K. Aqui a gente tem um exemplo em que eu quero incluir o 2 nessa árvore aqui de cima, e a busca pelo 2 faria o seguinte: eu olho para esse nó e digo, olha, o 2 é menor do que o 13, então eu tenho que descer para essa subárvore para incluir o 2. Chegando nessa subárvore, eu cheguei numa folha. Essa folha vai ser a folha apropriada para incluir o 2. Certo? A gente fez um exemplo aqui com t igual a 3. Certo? Então todos os nós, exceto a raiz, que não tem esse limite inferior, então os nós precisam ter entre 2 e 5 chaves. A gente chegou numa folha que tem 4 chaves, então dá espaço para colocar mais uma, certo? Então eu simplesmente adiciono essa chave na folha e terminou a inclusão, certo? A pergunta vem se eu quiser incluir, por exemplo, o 4. Se eu quisesse incluir o 4, nesse momento, eu digo, o 4 é menor do que o 13, eu desço para essa subárvore, só que eu não posso simplesmente incluir o 4 aqui, porque o número de chaves de todo nó tem que ser entre 2 e 5, exceto a raiz, que pode ter só uma, e esse nó já tem 5 chaves. Então, o que a gente vai fazer nesse caso?
Então, se o número de chaves desse nó, da folha apropriada, for exatamente 2t menos 1, então a gente vai ter que ver uma certa operação que vai resolver a nossa vida, né, que é a operação de split. Então, como é a operação de split? Né? Então, digamos que eu tenho um nó x e um nó y, tal que o y é o iésimo filho de x. E que o y, né, ele está cheio, ele tem o número máximo de chaves possíveis, que é 2t menos 1. Né? Então, a gente vai fazer uma operação que vai ser o split do iésimo filho de x. Como é que a gente faz? Então, está aqui o iésimo filho de x, aqui é o x, aqui é o y, que é o iésimo filho do x. Aqui eu tenho um exemplo com t igual a 4, então 2t menos 1 vai ser 7. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chaves. E ele está cheio. Né? Então eu não poderia incluir dentro desse nó. Né? Aqui a gente pegou o caso em que não é folha, né, que eu posso ter filhos, porque essa operação em geral pode ser feita em qualquer lugar da árvore, certo? Então o que a gente faz é o seguinte: se esse nó está cheio, o que eu vou fazer é o seguinte, olha aqui, 2t menos 1, particularmente eu tenho t menos 1 nós aqui, t menos 1 chaves aqui, eu tenho t menos 1 chaves aqui, e eu tenho, né, mais um nó, né, porque 2t menos 1 é 2 vezes o t menos 1 mais 1, certo? Então o que a gente faz é o seguinte: eu vou subir essa chave aqui para o nó pai. E eu vou ficar com 2 nós, cada um deles com t menos 1 chaves. Certo? Então eu tenho exatamente essa situação. Né? Essa chave 5 vai subir para o pai, que é para o x. Né? Essas primeiras C2, C3 e C4 vão ficar aqui. E C6, C7 e C8 vão ficar aqui. Certo? Né? E os filhos... Né, os filhos de C2 até, né, desse nó que tem C2, C3 e C4 são essas subárvores, e os filhos desse aqui são essas subárvores. Observem que a propriedade de árvore de busca é mantida. Né? Então aqui nessa subárvore T4 são as chaves que são maiores ou iguais a C4 e menores ou iguais a C5. E aqui essa subárvore T4, né, elas são maiores ou iguais a C4, e como estão na subárvore, né, nesse filho entre o C1 e o C5, né, eles são menores ou iguais ao C5. Então é a mesma propriedade. Né, a mesma coisa aqui, né, que o pessoal no T5 é maior ou igual ao C5 e menor ou igual ao C6, que é a mesma coisa aqui. Maior ou igual ao C5, menor ou igual ao C6. E essa propriedade é válida, né, para todas essas subárvores, eles mantêm a mesma ordem, certo? Então essa operação de split é legal, porque quando eu tenho um nó que está cheio, eu transformo em 2 nós, né, que estão bem vazios, né? Eles estavam no limite máximo do tamanho, eles vão para o limite mínimo do tamanho, certo? Eu não vou colocar o código de como fazer o split, né? Mas no fundo a gente tem que criar esse nó aqui. A gente mantém esse nó maior para ser esse aqui. E eu tenho que copiar esse pessoal para cá. Aí eu tenho que subir essa chave aqui para cima. E esses elementos aqui, que estavam nessa posição, eles vão ter que ser deslocados. No fundo, ao todo, eu preciso de θ de t operações para fazer um split. Certo? Operações de computador. Né? Eu só preciso de uma operação, né, uma quantidade constante de operações de disco. Né? Se eu já tiver lido esse nó e esse, eu preciso particularmente criar esse nó e escrever ele no disco. Certo? Mas tem que ter a seguinte observação: é uma chave adicionada ao nó x. Então é possível que seja necessário um split em x também. Né? É possível que o x esteja, né, cheio, também tenha 2t menos 1 chaves. Né?
Então a gente vai ver como resolver isso depois, mas eu quero só mostrar aqui o caso, né? Aquele caso em que eu gostaria de incluir o 4, né? Eu vou para a raiz, aí digo, eu tenho que descer nessa subárvore. E esse nó aqui, ele está muito cheio. Então antes de chegar lá, eu faço o split dele. Como é o split desse nó? Bem, eu vou quebrar 1, 2, e o 5, 12, e o 3 vai subir. Aí está aqui 1, 2, 5, 12. Esse nó antes tinha 4 chaves, agora tem 5, porque o 3 subiu. Então eu faço o split, agora eu desço para o nó apropriado, né? Quando esse 3 apareceu aqui, eu sabia que eu ia para esse nó, então eu tenho que ir para um desses dois, né? Aí agora eu descubro que esse aqui é o nó, né, que eu tenho que ir. Cheguei numa folha. Se eu cheguei numa folha, né, como ele agora é um nó que né, antes ele estava cheio, mas agora não está mais cheio, é só adicionar, né, a chave 4 naquela folha. Então agora, para ver o algoritmo, né, completo de inclusão, né, isso aqui é o mesmo que a gente já tinha falado antes. A gente vai, né, buscar pela chave K até chegar numa folha. A gente vai incluir o K nessa folha, certo? Mas para fazer isso, a gente vai, durante a nossa busca, a gente sempre vai se manter em um nó X que não está cheio. O número de chaves de X é estritamente menor do que 2t-1. Como é que a gente faz para manter isso? Então, se a gente está no X, eu vou para um filho de X, o Y, né? E o número de chaves do Y é 2t-1, quer dizer, está cheio, então eu faço o split do Y antes de descer. Certo? Antes de descer para o Y, eu faço o split dele. Quando eu estou no nó X que tem menos do que 2t-1 chaves, não tem problema, né, subir uma chave para o X quando a gente fizer o split. Certo? Aí eu desço para o Y e o Y, né, é o meu novo X que tem menos que 2t-1 chaves. Certo? Agora tem só que verificar que no início, né, se a própria raiz já está cheia, né, o número de chaves da raiz é 2t-1, então eu vou fazer o split da raiz. Como é que é o caso? Aqui a gente vai ter, né, eu vou fazer um exemplo aqui, onde um nó cheio tem 5 chaves. A raiz está cheia. Antes de entrar na raiz, eu faço o split dela. O split dela, uma chave vai subir. Mas sobe para quem? Se não tem pai? Então esse nó vai ser a nova raiz da árvore. Certo? Então o algoritmo funciona assim. A gente vai fazer aqui o exemplo de como incluir o 62. Né? Antes de entrar na raiz, eu já vejo, olha, a raiz está cheia. Como a raiz está cheia, eu vou fazer o split dela e ter esses 3 nós. Certo? Dado que eu fiz o split, eu já sei para qual lado eu vou, né? E eu chego nesse nó que eu sei que não está cheio. Certo? Então eu estou nesse nó aqui, aí descubro, olha, o 62, ele tem que ser incluído nessa subárvore. Só que essa subárvore, né, esse nó aqui, nesse filho, ele está cheio. Ele tem as suas 5 chaves, que é o máximo. É o 2t-1. Né? Então o que eu faço? Eu vou fazer o split desse nó, né, antes de descer para ele. O split, o que acontece? O 56 sobe, né, e eu quebro nesse nó aqui e nesse nó aqui, cada um com t-1 chaves. Então aqui fica, né, o 52 e 53, do outro lado fica o 60 e o 61, o 56 sobe, e eu já coloquei o 62 aqui porque eu cheguei na folha. Certo? Eu desço para esse nó, né, e já incluí o 62. Qual a complexidade desse algoritmo? Né? Então, a cada nível, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma busca sequencial. Posso fazer busca binária, mas não ganha tanto tempo, porque eu posso precisar fazer o split, certo? Então, eu faço a busca sequencial para achar o filho correto que eu vou entrar, né? Seria um pouco mais fácil nesse caso aqui. Então, eu faço a busca sequencial para achar o filho que eu vou entrar. Se eu precisar fazer o split, eu faço o split. A gente já viu que o custo, né, da busca sequencial é da ordem de t,
o custo do split é da ordem de t, então antes de descer um nível na árvore, eu tenho custo ordem de t por nível. Como eu tenho, né, da ordem de log de n na base t níveis na árvore B, então o número total de operações seria t vezes log de n na base t. E por nível, eu faço uma quantidade constante de operações de disco. Eu faço uma operação para ler, né, cada nó, né, de disco, enquanto eu estou fazendo a busca, mas eu posso precisar fazer, né, a escrita desse nó quando eu faço split, né, quer dizer, mais uma quantidade constante de operações de disco pelo split por nível. Então, se por nível eu faço uma quantidade constante de operações, a complexidade total seria da ordem do número total de níveis da árvore B. Né? E isso conclui o algoritmo da inclusão. Né? Ele é particularmente bem simples de escrever. Os detalhes da implementação, se vocês quiserem, vocês podem pegar, né, em qualquer um dos 2 livros da disciplina. Então agora a gente vai ver a ideia da remoção. Então digamos que eu quero remover uma chave K de T. Na árvore rubro-negra, né, a gente começava diretamente de um ponteiro para o nó. Certo? Aqui particularmente a gente pode precisar ter que consertar. Se a gente fizer isso, a gente tem que consertar a árvore, subindo a árvore. Né? E a gente particularmente só descreveu ponteiros para os filhos, a gente nem descreveu a existência de ponteiro para os pais. Então no fundo, a gente vai buscar pelo K a partir da raiz até achar o nó X que contém, né, a chave que a gente quer remover. Então a gente vai começar uma busca da mesma forma. Né? Então aqui, por exemplo, eu ainda tenho T igual a 3, cada nó tem entre 2 a 5 chaves, exceto a raiz que pode ter só uma. Né? E eu quero remover o 56. Então para remover o 56, eu vou buscar o 56 aqui. Certo? Achei o 56. Agora, se ele está no nó X, se esse nó X ele é uma folha, né, que é o melhor caso para a gente, se ele é uma folha, e se o número de chaves dele é estritamente maior do que o tamanho mínimo, então eu vou simplesmente remover o K. Certo? Particularmente se a gente estivesse buscando pelo 60, eu quisesse remover o 60, eu buscaria, viria para cá. Daqui eu diria que eu venho para esse nó. Achei. Né? Ele tem mais do que 2 chaves, tem 3 chaves. E ele está numa folha. Aí o que eu faço? É só remover o 60. Certo? Se eu quiser remover o 60, é só remover o 60. Agora, se o nó que eu achei, o K, não é folha, então eu vou remover o K', que vai ser o sucessor do K. Então aqui, né, nesse exemplo, eu marquei o 56 e o 60, porque o 56, o sucessor dele vai ser o mínimo dessa subárvore. O mínimo é a mesma coisa que a gente fez antes, né? O mínimo de uma árvore, se eu quiser pegar o mínimo, é só pegar o primeiro filho, descer para o primeiro filho, né, até chegar numa folha e pegar a menor chave ali dentro. Então a gente vai, dado 56, eu vou pegar o sucessor. O sucessor é o mínimo da subárvore, né, exatamente à direita dele. Certo? Então quando eu quero remover o 56, dado que ele não está numa folha, a gente vai usar aquela mesma estratégia que a gente usou na árvore rubro-negra. Eu vou remover o sucessor dele, que é o 60. Ele está numa folha, então remover o 60 é só remover ele daquele nó. Mas eu queria remover o 56 e não o 60. Então a gente, né, substitui, né, o K por K'. Quer dizer, eu substituo o 56 pelo sucessor dele, que é o 60. Ok? Agora, e se eu quiser remover o 53? Então o 53 está bem aqui. Não é? Aí vem a pergunta, o que é que eu posso fazer? Porque, embora ele esteja numa folha, né, eu não posso simplesmente remover essa chave, porque o número de chaves desse nó vai ficar menor do que o mínimo, que é pelo menos 2. Certo? Então, se eu quiser remover de um nó que tem poucas chaves, tem T-1 chaves, então eu vou pegar emprestado, ou eu vou
fazer um merge. E essas operações a gente vai descrever agora. Ok, então como é que funciona o pegar emprestado? O pegar emprestado, aqui a gente está fazendo exemplo, né, com t igual a 4. Então um nó, né, que tem poucas chaves, né, ele vai estar com 3 chaves. Então a gente está com o exemplo desse nó aqui. Eu gostaria de entrar nele, mas ele tem poucas chaves, certo? Eu gostaria de entrar com um nó que não tem poucas chaves, que tem pelo menos 4 chaves, certo? Então o que a gente faz? Eu vou encontrar um irmão dele, certo? Eu olho para qualquer um lado para encontrar um irmão dele, e eu tenho duas escolhas. Ou o irmão dele não é pequeno, né? Ele tem mais do que t menos uma chave, ele tem pelo menos t chaves, né? Aí se ele tem chave extra, eu posso pegar emprestado dele. Como funciona esse pegar emprestado? Ele funciona da seguinte forma, né? A gente vai essa chave C5, eu gostaria de passar ela para cá. Eu não posso fazer isso diretamente, porque isso vai quebrar a ordem, né, da minha árvore de busca, porque o C5 ele é para ser maior do que o C4. Mas o que eu posso fazer é o seguinte: o C5 sobe para o lugar do C4 e o C4 desce para ser a maior chave aqui. Então é exatamente isso, pegar emprestado. O C5 subiu e o C4 desceu, né? O vizinho do nó que eu queria descer, ele vai ter uma chave a menos, mas não tem problema, porque a gente sabia que ele tinha pelo menos t chaves, né? E agora eu estou em um nó que tem pelo menos t chaves. Ele vai ter, se ele tinha t menos 1, ele vai ter exatamente t chaves. Ele ganhou uma chave, né? Esse pegar emprestado, eu também acabo passando uma subárvore aqui. Essa T5 vem para cá, né? Antes o T5 eram chaves que eram maiores ou iguais a T4 e menores ou iguais a T5. E agora ainda é a mesma coisa, maior ou igual a C4 e menor ou igual a C5, certo? Então essa operação mantém a árvore como árvore de busca, né? E aquele nó que eu gostaria de descer agora, né, tem pelo menos t chaves. Agora, e se esse vizinho que eu olhei, na verdade ele também tem t menos 1 chaves? Então essa operação ela é mais ou menos o inverso, né, do split. Na verdade ela é exatamente o inverso do split, né? Eu vou ter, aqui eu tenho t menos 1 chaves. Vamos fazer assim. Então aqui eu tenho t menos 1 chaves. Aqui eu tenho t menos 1 chaves. E junto com esse nó aqui, com essa chave aqui, eu posso juntar todo mundo e fazer um nó com duas t menos 1 chaves, certo? Então essa chave aqui desce, né? Aí fica aqui o C2, C3, C4, o C6, C7, C8, né? E o C5 desce e fica aqui no meio, né? Todas essas, esse aqui é o inverso, né? Todas essas subárvores cabem direitinho aqui dentro, certo? Mas tem que observar, como a gente observou antes, né, que eu tenho que tomar cuidado com o tamanho do pai, porque ele perde uma chave. Antes o C5, quando ele desce, né, ele vai chegar aqui. Então eu tinha um nó, né, que tinha poucas chaves, e eu tenho que tomar cuidado que o pai dele também não pode ter poucas chaves. Então, como é o algoritmo de remoção? Então, da mesma forma que a gente fez antes, eu vou buscar pela chave que eu quero remover, até chegar ou numa folha que contém aquela chave, não é? Ou numa folha porque eu quero remover o sucessor do K. Certo? Eu vou remover eventualmente uma folha, né, sendo o K ou o sucessor do K. Né? Agora, durante a busca, à medida que eu for descendo na árvore, eu só quero entrar em um nó X, né? Não raiz. A raiz eu não me importo com o tamanho mínimo dela, certo? Eu sempre entro na raiz, certo? Mas eu só vou entrar no nó X não raiz se o número de chaves dele for maior do que o número mínimo de chaves.
Quer dizer, ele for estritamente maior do que t menos 1 ou ele for maior ou igual a t. Certo? Agora, se eu estou no nó x e eu quero descer para um nó y, que é filho do x, né? E o número de chaves do y é t menos 1, então eu pego o irmão do y, ou eu pego emprestado, ou eu faço merge com o irmão do y para garantir o tamanho do y. Certo? Como o número de chaves do x é pelo menos t, então não tem problema, né, se eu fizer o merge e eu precisar descer uma chave, né, não tem problema descer uma chave de x. Certo? Então o x pode chegar a ter t menos 1, mas eu desço para o y e o y não tem o tamanho mínimo. Certo? No caso, a gente diz que eu não me importo com a raiz. Né? A raiz para mim está sempre com o tamanho apropriado. Né? Agora, se o número de chaves na raiz for 1, se a raiz tiver exatamente uma chave, e quando eu for descer para um dos dois filhos do x, eu decidi fazer o merge dos filhos da raiz, né? Então essa única chave desce, e esses dois filhos que vão virar um só nó, vai virar a nova raiz da árvore. Certo? Então aqui um exemplo, né? A gente tem, né, o t igual a 3, né, o número de chaves fora a raiz. Né? A raiz também tem um limite máximo, que é 5, para os outros nós é entre 2 e 5. Então a gente sempre entra na raiz, a gente começa na raiz e diz que vem para essa subárvore. Eu quero remover, digamos, o 2. O 2 é menor que 42, né? Aí eu quero vir para essa subárvore. Né? Esse nó, ele está no tamanho mínimo. Então o que eu faço? Ele só tem um irmão, e o irmão dele também está no tamanho mínimo. Então qual é a única coisa que a gente pode fazer? Né? É um merge. Então eu vou fazer o merge. Essa chave, né, esses dois nós vão juntar em um, e essa chave entre eles vai descer. Né? Como a única chave da raiz desceu, essa vai ser a nova raiz. Certo? Ok. Agora eu estou em um nó que está longe do tamanho mínimo, né? E digo, o 2 ele vai estar nessa subárvore. Eu digo, olha, esse nó aqui que eu vou descer, ele está no tamanho mínimo. Então eu tenho que ou pegar emprestado ou fazer um merge com o irmão dele. Aí eu olho para o único irmão que ele tem, pode ser qualquer um dos dois, né, se for algum nó no meio. Mas os da ponta só tem um irmão, e esse único irmão dele, ele não tem o tamanho mínimo. E se ele não tem o tamanho mínimo, eu posso pegar emprestado. Pegar emprestado, esse 4 vai subir e esse 3 vai descer. Né? E é isso que acontece. O 4 subiu, né? O irmão fica um nó com 5 e com 12, e o 3 desceu. Aí eu posso entrar nesse nó. Quando eu entro nesse nó, eu estou naquele melhor caso. Né? Ele é uma folha e a chave que eu estou procurando está lá. Né? Então eu simplesmente removo aquela chave e terminei a remoção. Né? Por nível, eu estou fazendo uma busca. A gente já viu que a busca, né, tem da ordem de t log de n na base t operações ao todo, né, e da ordem de log de n na base t operações de disco. A gente faz por nível. Para fazer um merge, né, eu tenho que copiar essas chaves da ordem de t chaves para esse nó, descer isso aqui, né? E isso tem custo ordem de t, certo? Então, por nível, se eu precisar fazer um merge ou pegar emprestado, eu tenho um custo adicional de possivelmente ordem de t por nível. Mas a busca já fazia ordem de t para fazer uma busca sequencial. Então, isso não aumenta a complexidade por nível, né? E o número de operações que eu preciso fazer, né, que é possivelmente esse merge ou pegar emprestado, aqui eu mexo em 3 nós. É uma quantidade constante de nós. Eu tenho que escrever o resultado da mudança sobre esses nós, né? Mas ainda é uma quantidade constante de nós, não tem problema. Quantidade constante de nós por nível, então ainda tenho da ordem de log de n na base t operações de disco. Certo? É só isso pela aula de hoje. A gente viu a inclusão e remoção em árvore B.
Obrigado, pessoal.